Oi pessoal, tudo bem? E aí, vocês gostaram da nossa última aula? Hoje eu vim falar com vocês sobre renda fixa. Vocês sabiam que no Brasil a renda fixa não é fixa? Nós vamos descobrir por quê e vamos falar sobre tudo isso. Para começar, eu vou mostrar para vocês um resuminho que eu fiz e depois nós vamos ver contas lá naquela planilha. Vocês sabem que eu adoro planilha, né? Vamos ver? Isso aqui é um mapa mental, tá certo? Os primeiros passos para vocês se tornarem um investidor de verdade. E qual que é o primeiro passo que a gente falou? É você se organizar, colocar ordem na casa, saber de onde seu dinheiro vem, para onde seu dinheiro vai, e daí você pegar aquele montante que você vai salvar e investir esse montante, não é? Vamos ver como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente sempre começa pela renda fixa. Por quê? Porque é a questão da segurança, tá? Segurança é a coisa mais importante nos nossos investimentos. Em seguida vem a lucratividade. Vocês têm que lembrar da principal regra do Warren Buffett nos investimentos, que é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça da primeira regra. Legal? Então, você já teve uma conversa com seu gerente de banco que você tem certeza que ele só ofereceu para você aquilo que ele precisava para bater a meta dele? E não tem nada de errado com isso, tá? Ele também tem filho para sustentar, ele tem que bater a meta dele. Mas a questão é que você não pode se levar a enganar. Ele tá vendo os interesses dele e você tem que ver os seus. O que você tem que ter? Informação. Primeira parte da sua informação, IPCA. Eu já coloquei em postagens anteriores, se você está acompanhando o meu canal, você sabe. IPCA é igual à inflação. A inflação, ela é uma perda geral, uma perda generalizada do valor da moeda e um aumento do nível de preço, tá? A questão é que não necessariamente a inflação do governo vai ser a inflação que você vai sentir, porque cada família tem um portfólio, um conjunto de produtos diferente. Então, o que você tem que levar em consideração é o conjunto de produtos que você efetivamente consome. Mas, a título de investimento, nós vamos levar em consideração o IPCA, que é a inflação calculada pelo governo, tá? Vocês têm sempre que lembrar também, ficar de olho no câmbio. Sempre que o câmbio muda, a inflação muda também, porque quando o câmbio fica mais caro, o dólar fica mais caro, todos os produtos importados ficam mais caros. Logo, a inflação o índice de inflação vai subir, tá? Porque ela leva em consideração um portfólio de produtos que são importados. Se esses são mais caros, a inflação vai subir, o seu dinheiro perde o valor. Tá? Independente de você comprar produtos importados ou não, isso vai influenciar nos seus investimentos, porque as carteiras de investimento que são baseadas em inflação, elas levam em consideração o índice geral e não o índice do seu bolso, tá bom? Então sempre fica atento ao câmbio. Se o câmbio vai alterar, a inflação vai alterar, e a lucratividade dos seus investimentos vai alterar também, tá bom? Juros reais. Você sabe como é que calcula os seus juros reais? O juro bruto é aquele que você recebe do seu investimento, a sua lucratividade bruta. Mas o que você realmente recebeu de juros é o bruto menos as taxas, menos as perdas de inflação. Então, o juro real da economia, ele vai ser a Selic menos a inflação. Então, quando as pessoas falam, os economistas falam que a poupança está rendendo negativo, está dando prejuízo, é por isso. Porque quando você pega o que a poupança rendeu menos o que foi perdido com a inflação, na verdade você teve um prejuízo e não um lucro. Então, o juro real, você sempre tem que abater dele a inflação, tá? Quais são os ativos de renda fixa que você consegue aplicar por meio de uma corretora? Bem, posso aplicar por meio do banco? Pode, mas você não se esqueça que o banco tem que bater meta, tá? O objetivo do banco não é o seu lucro, é o lucro dele. Então, ele sempre vai te oferecer ativos que vão ser menos lucrativos do que os ativos da corretora. E principalmente se você não for um cliente private,
Porque normalmente os clientes private, os clientes que têm um maior patrimônio, eles conseguem, eles têm, os bancos dão a eles certos ativos que eles não dão para todo mundo e que vão fornecer para eles uma lucratividade tão boa quanto da corretora. Mas se você é um cliente de uma conta comum, muito provavelmente o que o banco vai te oferecer não é assim tão bom, tá? Então sempre fica de olho nessa questão. O que é que você consegue fazer através da corretora? Você consegue emprestar direto para o governo, para o banco ou para as empresas. Para o governo, através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Sempre tome cuidado porque o pré-fixado ele sofre marcação a mercado. Quer dizer, se você ficar com o dinheiro lá até o vencimento, você vai ter aquele juro que foi combinado antes. Mas se por algum motivo você tiver que tirar ele antes do vencimento, você pode sim ter prejuízo por conta dessa marcação a mercado. Mais tarde nós vamos ver o que é isso, tá? Você empresta para o banco através de CDB, LCA, LCI, LC ou poupança. Todos esses títulos, eles são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele protege até o seu dinheiro que está na conta corrente. De que ele protege? Do risco de o banco falir. A questão é que se todos os bancos resolverem falir de uma vez só, o FGC não vai dar conta. O FGC, na verdade, funciona como se fosse uma seguradora. Ele não tem fins lucrativos e ele está aqui para proteger o seu dinheiro de uma talvez quebra do banco, tá? Você sabia que a poupança, o risco da poupança é o risco do banco, enquanto o risco da Selic é o risco do Brasil falir como um todo? E você pensa que a poupança é mais segura, né? Não é. O que acontece é que a poupança foi instituída junto com a instituição da Caixa Econômica Federal, por Dom Pedro, há muito tempo atrás. E desde aquela época ela rendia 6% ao ano, que na época não era nada mal, né? Agora, de lá para cá, muita coisa mudou. Nós vamos ver isso também mais tarde. O FGC ele ressarce os investidores em caso da quebra do banco. Até 250, bem o que é esse K? Esse K vem de quilo. O quilo, ele, quando na métrica, ele é quanto? 1000 miligramas. Então, até 250 mil, esse K é de quilo, ele quer dizer que são 3 zeros, tá? Até 250 mil reais por CPF e por instituição. Então, se você tiver 100 mil reais no banco A e outros 100 mil reais no banco B, você vai receber os seus 200 mil, não importa. Se você tiver os 200 mil no banco A, você recebe os 200 mil. Mas se você tiver 200 mil no banco A e mais 100 no banco B, o máximo que você vai ser restituído é até 250. Então, esses 50 que falta para completar os 300, você não recebe, tudo bem? Você também pode emprestar diretamente para as empresas. Quando você investe num CRA, num CRI, numa debênture através do banco, o banco é um intermediador. Então ele fica com um pedaço, ele empresta para a empresa, você empresta para o banco empresta para a empresa. Ele é um intermediador, ele fica com uma comissão. Mas através de uma corretora, essa comissão não existe. Então você se investe para um CRA ou um CRI, isso aqui é de agronegócio e é de imobiliário, tá? Então, se você investe para as empresas através desses títulos, você recebe isenção de imposto de renda. Se você investe através de debênture, se essa for uma debênture comum, você paga imposto de renda. Mas se for uma debênture incentivada, que é para o setor de infraestrutura, você também é isento de imposto de renda nesse caso. Beni, como que eu sei o risco desses títulos aqui? Porque o risco do título é o risco da empresa. Como que você vai saber se você, quanto de risco você está correndo, se essa empresa é segura, se essa empresa é uma boa pagadora? Você tem o rating, tá? Você tem agências de rating que elas fazem essa classificação de risco. Essa classificação vai desde o AA até o D. E quando você vai no site da corretora verificar qual que é um título bom para você emprestar, você vai ter lá dizendo que rating é esse aqui. Lógico, lembre-se, quanto maior for o rating, quer dizer, quanto mais segura a empresa,
menor é o juro que ela vai pagar para você, tá? Isso é o equilíbrio no mercado. Quanto maior o risco, maior os juros, porque esse risco ele te paga uma diferença, tá? Para você correr esse risco. Quanto menos risco você corre, menor é o juro que você recebe, o prêmio que você recebe. Te chama de prêmio de risco isso. Tá. Esse aqui foi o item 4, os ativos de renda fixa que existem para você investir. A gente sabe que a economia brasileira variou muito nos últimos anos, por isso é comum que o investidor procure segurança. Como buscar segurança nos investimentos de renda fixa? É aquele rating que a gente já falou. Outra questão, quando a gente for averiguar os fundos de renda fixa, aí eu vou ensinar para você como que você escolhe o fundo, vendo também essa questão da segurança. Por hora é o rating. O FGC, nós já falamos lá em cima. Como diversificar sua carteira de investimentos em renda fixa? Você pode diversificar através de fundos ou você pode diversificar através de títulos que sejam pré-fixados, pós-fixados, que tenham como benchmarking. O que é o benchmarking? É aquele nível, aquele padrão em que ele se baseia. Então, se o seu título de renda fixa está lhe dizendo que ele vai pagar 100% do CDI, o benchmarking dele é o CDI. Tá? Se ele está dizendo que ele vai te pagar em cima da Selic, o benchmark dele é a Selic. Né? Então, a gente diversifica como? Através do benchmarking diferente, através de sendo pré ou pós-fixado, e podemos acrescentar aqui os fundos. Qual que é a garantia que a gente pode buscar ao investir nos títulos das empresas? Isso também a gente já falou, já me adiantei, né? É aquela classificação de crédito, o rating, que a gente falou lá em cima. Isso aqui é a nossa renda fixa. Tem uma coisinha a mais que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu peguei aqui nas corretoras alguns títulos que estavam disponíveis lá, eu fiz essa pesquisa esse final de semana. Então, esses títulos estavam disponíveis. A rentabilidade deles pode ser pré ou pós-fixada. Então, o Tesouro Selic, qual que é a parte pós-fixada dele? É que ele é indexado à Selic. A Selic não tem uma média, não tem uma meta que o Copom é que determina? Sim, mas o Copom ele tem uma reunião a cada 45 dias. Então, ele pode subir ou baixar essa Selic. Por isso que eu estou colocando aqui que ela é pós-fixada, tá bom? Porque a reunião do Copom é a cada 45 dias. Se você deixa o seu dinheiro lá durante 1, 2, 3 anos, ele vai ter uma alteração de acordo com o que o Copom determinar. Então, isso é pós-fixado. E qual que é a parte pré-fixada dela? É que ele diz lá que ele é Selic mais 0,03%. Então, esse 0,03% já é pré-fixado. Você já sabe que ele vai acontecer, que você vai ganhar em cima da Selic, que muda de acordo com as reuniões do Copom, por isso é pós-fixado. Então, você tem IPCA 2026, 2035, 2045, cada um deles tem a sua parte pré-fixada e a sua parte pós-fixada. No caso desses IPCA, a meta de IPCA para 2020 é 4%, mas para 2021 já é 3,75% e vai descendo. Então, eu considerei 4% porque nós estamos em 2020 e essa é a meta para esse ano, tá? Mas só porque é a meta não quer dizer que vai ser a inflação real do período. Só que como a inflação real do período a gente só fica sabendo depois que o período já passou, então eu estou considerando aqui o cálculo com a meta desse ano, que é 4%, tudo bem? Já o Tesouro Selic Tesouro Selic não, desculpa. Já o Tesouro pré-fixado 2023, 2026, a taxa que você vai receber é essa. Você não pode resgatar antes. Se você resgatar antes, você está sujeito à marcação a mercado, tudo bem? E ela não tem nada pós-fixado. Todo o seu rendimento já está estabelecido aqui no começo, tá certo? Então vamos lá e perceba que o pré-2023 você tem que deixar o seu dinheiro paradinho lá até 2023 e você vai receber só 3,83%. Mas olha a meta de inflação desse ano. Então, será que é uma boa coisa? Vamos pensar? Já nos títulos onde você empresta para banco, títulos de emissão bancária, esses aqui são os que eu vi que estavam disponíveis lá nas corretoras.
E os títulos que você empresta para as empresas são esses daqui, ó, CRA, CRI e ILF. Não tinham outros disponíveis lá, eu não vi lá na corretora nenhuma debênture. Se tivesse, eu teria colocado aqui nessa tabela. Qual que é a rentabilidade deles? Está aqui a pré e está aqui a pós. Então, o seu rendimento bruto, considerando que você tivesse colocado R$100 em qualquer um desses títulos, seria esse aqui, ao final de um ano, tá? O imposto de renda desses títulos aqui seria esse aqui que você ia pagar de imposto de renda. Nesses casos aqui, ó, teria isenção de imposto de renda e nesses casos aqui também isenção de imposto de renda, tudo bem? Então, o seu rendimento líquido, que é o rendimento bruto, tirando o imposto de renda, seria esse. Tirando o que você perderia a título de IPCA, então o rendimento seria esse aqui. Você percebe que eu coloquei um gradiente de cores. O que está verdinho, ó, seria onde você teria um maior retorno. E o que está vermelhinho, esse seriam os de menor retorno. E percebam que o retorno está negativo ao final de um ano, não é? Pronto. A lei diz que a poupança, até a partir de 1º de março de 1991, tá? Ela era 0,5% ao mês, enquanto a Selic for superior a 8,5%. Então, se a Selic for 8,5% e você estiver aplicado na Selic, você vai estar ganhando ao mês 0,68%. Mas se você tiver na poupança, é 0,5%. Se a Selic aumentar, continua sendo 0,5%, tanto na poupança antiga quanto na poupança nova. Quando que mudou? Aqui, ó. Né? Nessa leizinha que está bem aqui escrita. Se a Selic está abaixo disso e você tem a poupança antiga, você continua ganhando esse 6,17. Mas vamos dizer que ao ano a Selic está 6,20, quer dizer, abaixo de 8,5. E a sua poupança é a nova, você já não vai mais estar ganhando 0,5, você vai estar ganhando 0,35, né? Então, a poupança, ela é melhor do que alguns títulos de hoje em dia, se for a poupança antiga, porque ela vai estar lhe pagando o mínimo de 0,5% ao mês. Você devia ter tirado ela? Devia. Antigamente, tá? Quando a Selic estava 14%, e aí você perdeu muito dinheiro esse ano, porque a Selic estava dando 14% e você estava ganhando 6,17%. Mas agora que a Selic está a 2, então se você ainda tem dinheiro na poupança desde aquela época, não tire agora. Se o seu dinheiro estiver na poupança, depositado lá, desde antes de 2012, tá? Se for aquela poupança antiga, se o dinheiro estiver lá desde antes de 2012, deixe lá. Mas se o seu dinheiro está na poupança e você depositou lá depois de 2012, pelo amor de Deus, tire, porque você está perdendo dinheiro e você está correndo o risco do banco, que é maior do que o risco do país. O risco de uma empresa sempre vai ser maior do que o risco de um país. Ah, Deniciana, mas tem país que entra em falência. Olha a Argentina. Sim, tem. Mas o risco do banco, o risco de uma empresa, sempre vai ser maior do que o risco de um país. Ah, Beniciana, mas se eu sair da poupança eu posso perder dinheiro. Coração, você está perdendo dinheiro agora. Você já está perdendo, tá? De novo, só se o seu dinheiro foi depositado lá depois de 2012. Se foi antes, você já perdeu o que tinha para perder. Agora você deixa ele quieto lá. Tudo bem? Pelo menos até você saber uma coisa melhor para fazer com ele. Onde que você vai saber? Aqui comigo, tá? Que eu tô te falando. Isso aqui é o imposto de renda para os investimentos que sofrem a tabela regressiva, tá? Beni, de onde você tirou isso aqui, ó? Quanto que a poupança rendeu desde lá de 2000 e quanto? 1990. Tá tudo no site do Banco Central ou no site do Com Dinheiro. É de lá que eu pego esses dados, tá? É tudo gratuito. Isso aqui é o PCA, IPCA, que é a inflação desde janeiro de 2009. A Selic, ó, a tabelinha dela, isso tudo tá de graça na internet.
no site do Banco Central ou no site do Com Dinheiro. Essa tabela aqui, ó, comparativa entre a poupança antiga, a poupança nova, a Selic e o Ibovespa. Aqui em vermelho, ó, são todas as vezes em que o rendimento foi negativo, porque eu já estou tirando aqui a inflação do período, tá? Então, veja, considerando esses 7 anos aqui, desde janeiro de 2012 até novembro de 2019, Beni, por que você não fez até 2020? Porque não tinha dados na tabela, tudo bem? Onde os dados estavam inteiros comparativos, quando eu peguei lá no site, era só até novembro de 19. Como isso é um estudo, então não tem problema nenhum. Tem aqui 7 anos para você ver o estudo. Quantas vezes o rendimento foi negativo? Na poupança antiga, 32 vezes. Na poupança nova, 38 vezes. Você vê que uma poupança nova vem rendendo menos por conta da redução da Selic. Quem apostou na Selic só ficou negativo 18 vezes, bem menos do que nas duas poupanças, vê? E no Ibovespa, 43 vezes. Mesmo tendo ficado com retorno negativo naquele mês, 43 vezes, se você tivesse colocado R$100 lá em 2009 e deixado ali, você ainda teria hoje R$124, que é mais do que qualquer uma das poupanças. Você teria perdido só para a Selic. Mas por quê? Porque a Selic, lá de 2009, aquelas antiguinhas, ela era muito maior. Agora, com a Selic a 2%, de jeito nenhum você vai conseguir obter um rendimento maior, tá? Agora, vai continuar aplicando na Selic? Sim, porque ela é muito mais segura do que o Ibovespa. E existem técnicas e estratégias de balanceamento, tá? Que você com certeza vai usar nos seus ativos investidos em Ibovespa, que vai te dar um rendimento muito maior. Isso a gente vai aprender no decorrer das nossas aulas aqui no canal, tá? Esse é o comparativozinho que a gente já fez. Então, vocês entenderam aqui tudo que eu expliquei sobre a renda fixa? Quais são os ativos? Para quem você está emprestando o seu dinheiro? Qual é o retorno? Quem que é isento de imposto de renda? Qual que é a tabela de imposto de renda que você paga? Eu te mostrei, é essa daqui. Ele é um imposto de renda regressivo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, apertar no linkzinho de notificação para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. E fica ligado porque nós vamos continuar nas próximas aulas. Hoje eu só falei de renda fixa. Nas próximas aulas eu ainda vou te falar sobre fundo imobiliário, sobre ações, sobre fundos de investimento, inclusive os de renda fixa. Não perca as próximas aulas, tá legal? Até mais!